Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando a semana 2 do PET 3 e nós temos como tema, o processo de urbanização do Brasil. Então, a gente tem uma urbanização consolidada, Então, o Brasil é considerado um país urbano, ou seja, a população que reside na cidade é superior à população que vive no campo, a população rural. Então, a urbanização é um fenômeno observado em todo o mundo na atualidade. E ele vai envolver, o modo de vida do próprio da cidade, instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. No entanto, nem todos os países populosos são predominantemente urbanos. Por exemplo, lá na Índia, a maioria das pessoas vivem nos espaços rurais, E apesar de ser um país com alta concentração urbana. Então, no Brasil, a gente tem uma urbanização recente, que ocorreu com muita rapidez. Então, até a década de 1960, a maior parte da população do Brasil concentrava no campo. Aí, na década seguinte, em 1970, a população urbana já havia superado a rural. Então, e de 1970 para 2016, saltou aproximadamente 53 milhões para 174 milhões, de acordo com o IBGE. Então, ao mesmo tempo, a população rural, que era cerca de 41 milhões em 1970, se reduziu a menos de 29 milhões em 2016. Então, por isso que nós temos um processo de urbanização rápida, que faz pouco tempo que essa população urbana é maior do que a população rural. Então, no século XIX, as principais atividades econômicas desenvolvidas no Brasil eram a mineração, o cultivo de cana-de-açúcar, as plantações de café. Então, nesse contexto, a maior parcela da população vivia no rural. E aí, no século XX, o perfil da economia cafeira foi se modificando, igual nós vimos na aula anterior. Então, houve uma crescente industrialização associada à modernização do campo e à concentração de terras, que impulsionou a saída de habitantes do campo para as cidades. Então, o fenômeno é conhecido como êxodo rural. Os centros urbanos, de modo geral, passaram a atrair as pessoas em busca de trabalho e melhores condições de vida, como acesso à educação, saúde e saneamento básico. Então, por isso que houve essa atração de pessoas. E a industrialização e urbanização? Então, a industrialização pode ser definida como o processo que a atividade industrial passa a comandar a economia e uma sociedade, que vai tornar as outras atividades como comércio, transporte, operação financeira, produto de matéria-prima, na agricultura, pecuária, extrativismo, vai ser tudo subordinada a essa industrialização. Então, o processo de industrialização acaba sendo a necessidade de ampliar a oferta de serviço e equipamento urbano, que vai resultar em transformações socioeconômicas no território. Os equipamentos urbanos, como estabelecimentos comerciais, banco, avenida e transporte, vai constituir a estrutura necessária para a industrialização. Então, sua instalação provoca transformações e, ao mesmo tempo, atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidades de trabalho. Então, atualmente, o setor de serviços também comanda a transformação de espaços urbanos de muitas cidades. E agora, então, pessoal, vamos fazer as atividades do plano de estudo tutorado, do volume 6, as páginas 52 e 53, as questões de 1 a 5. Então, bons estudos!